Excelentíssimo senhor Almirante de Esquadra Álvaro Luiz Pinto, ministro, presidente do Superior Tribunal Militar. Excelentíssimo senhor professor Paulo da Costa Júnior, em quem eu saúdo aqueles que fizeram há pouco parte desta mesa. Excelentíssima ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, uma das promotoras deste 10º Seminário Militar. Minhas senhoras, meus senhores, o direito constitucional, teorizado, construído ou legislado ao longo das revoluções e metamorfoses de 2 séculos, compreende já 5 gerações de direitos fundamentais, todos em busca de recompor e reformar a relação do indivíduo com o poder, da sociedade com o Estado, da legalidade com a legitimidade, do governante com o governado. Direitos da primeira geração foram os direitos da liberdade. Os primeiros a constar do instrumento normativo constitucional, a saber, direitos civis e políticos, correspondendo em grande parte por um prisma histórico àquela fase inaugural do constitucionalismo no Ocidente. Fase, por excelência, de predomínio do jus-privatismo romanista e de apogeu dos direitos individuais. Tais direitos, gerados no Ocidente desde o advento da sociedade pós-feudal, por um pensamento de luta e oposição ao poder absoluto, já se consolidaram em sua projeção de universalidade formal. De tal sorte que, a esta altura, não há Constituição digna desse nome que os não reconheça programaticamente em toda a extensão e plenitude. Tocante aos direitos fundamentais da segunda geração, estes dominam as preocupações jurídicas do século XX, do mesmo modo que os direitos da primeira geração dominaram por inteiro o século XIX. São direitos de segunda geração, os direitos sociais, culturais e econômicos, bem como os direitos coletivos ou de coletividades introduzidos no constitucionalismo das distintas formas de Estado social, depois que germinaram por obra da ideologia e da reflexão antiliberal do século passado. Surgiram abraçados com o princípio da igualdade, do qual não se podem separar. Fazê-lo equivalera a desmembrá-los da razão de ser que os ampara e legitima. A consciência de um mundo partido entre nações desenvolvidas e subdesenvolvidas, ou em fase de precário desenvolvimento, deu lugar, em seguida, a que se buscasse mais uma dimensão dos direitos fundamentais, até então desconhecida. Trata-se daquela referente à fraternidade e ao desenvolvimento,
descoberta e teorizada por Karel Vazak. Nasceram assim os direitos da terceira geração, direitos fundamentais dos povos que ontem o colonialismo oprimira e condenara à servidão, e que hoje buscam emancipar-se com a concretização do direito ao desenvolvimento. Neste momento em que vos falo, não posso deixar de volver às palavras que proferi em Foz do Iguaçu, ao ensejo do discurso de despedida e encerramento da 15ª Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, no ano de 1994, há 17 anos precisamente, quando ousei enunciar e teorizar o direito à democracia como um direito fundamental, e o fiz, entre outras considerações, com as seguintes, abre aspas, tendo por conteúdo a liberdade e a igualdade, segundo uma concepção integral de justiça, o direito à democracia, apanágio de toda a humanidade, é, portanto, direito da quarta geração, do mesmo modo que o desenvolvimento, por sua remissão concreta e material aos povos do terceiro mundo, tem sido aclamado direito da terceira geração. Com efeito, tomando por base de sua titularidade, os direitos humanos da primeira geração pertencem ao indivíduo, os da segunda ao grupo, os da terceira à comunidade e os da quarta, como também os da quinta, ao gênero humano. O conceito de democracia, enquanto direito de uma nova categoria, emerge da grande revolução democrática da cidadania, levada a cabo com a universalização dos direitos humanos, mediante o reconhecimento de que estes já não são unicamente direitos fundamentais apenas por lograrem inserção normativa no corpo da Constituição de um Estado, mas também por se lhes reconhecer, ao mesmo passo, uma ascensão gradativa de positividade e postulação direta numa ordem jurídica superior, que é a de direito internacional. Ontem, o direito das gentes constituía apenas direito dos Estados. Hoje, tende a ser, numa ampliação de sentido que rasga horizontes, além de direito dos Estados, direito também dos cidadãos, debaixo de jurisdição internacional direta e imediata. Demais disso, à medida que aquela fundamentalidade cresce e avulta na consciência contemporânea das sociedades democráticas, ocorre uma associação conceitual dos direitos fundamentais ao conceito de democracia, até fazer desta, no decurso de uma evolução de sentido, direito da quarta geração, que a dignidade da pessoa humana ampara e alarga. Como se vê, a democracia caminha na doutrina a largos passos para deixar de ser tão somente forma de governo, de Estado, de república, de convivência humana e social, de regime ou de sistema político, para subir
ao grau superlativo de princípio, de valor e de normatividade, derivado de sua proclamação e reconhecimento por direito da quarta geração. Na escala da legitimidade constitucional, o século XIX foi o século do legislador. O século XX, o século do juiz e da justiça constitucional universalizada. Já o século XXI está fadado a ser o século do cidadão governante, do cidadão povo, do cidadão soberano, do cidadão sujeito de direito internacional, conforme consta de último da jurisprudência do direito das gentes. Em suma, do cidadão titular de direitos fundamentais de todas as dimensões. Século que há de testemunhar nos ordenamentos políticos do terceiro mundo o ocaso do atual modelo de representação e de partidos. É o fim que, a meu ver, aguarda as formas representativas desfalecidas. Mas é também a alvorada que faz nascer o sol da democracia participativa nas regiões constitucionais da periferia. Breve o povo, diretamente, em plebiscitos instantâneos, por via da rede eletrônica, ficará capacitado a decidir as grandes questões de interesse nacional e de soberania. E, ao mesmo passo, por meio de referendos igualmente instantâneos, poderá aprovar as emendas constitucionais daquele teor. O porvir será do povo. Haverá, assim, a meu parecer, mais pureza nas instituições, mais legitimidade, mais democracia, mais poder efetivamente representativo, de conseguinte, menos corrupção, menos injustiça social, menos falsidade governativa, menos alienação de cidadania. Enfim, chegamos aos direitos da quinta geração que estão a surgir. O primeiro deles é o direito à paz. Direito natural dos povos. Esteve outrora em estado de natureza no contrato social de Rousseau e, a seguir, implícito como um dogma na paz perpétua de Kant. É de assinalar que a defesa da paz se tornou princípio constitucional, esculpido no artigo 4º, inciso 6º da nossa Constituição. Desde 1988, avulta, por conseguinte, entre aqueles princípios que o legislador constituinte estatuiu para reger o país no âmbito de suas relações internacionais. E como todo princípio na Constituição, tem este a mesma força, a mesma virtude, a mesma expressão e energia normativa dos direitos fundamentais. Só falta universalizá-lo, alçá-lo a cânone de todas as constituições. Elevou-se assim a paz à estatura de direito fundamental da quinta geração ou dimensão. Fizemos-la, aliás, em 2006, objeto de uma conferência em Curitiba por ocasião do Congresso Ibero-Americano de Direito Constitucional, presentes cerca de 2.000 pessoas de 20 estados da Federação e de outros países. A proposta que ali apresentamos fez a paz lograr a dignidade teórica de um direito e de um princípio constitucional, constando da carta que o plenário daquela Assembleia de Juristas
da América Latina aprovou por aclamação. Em suma, dantes a paz tida por direito fundamental tão somente nas regiões teóricas. Doravante, porém, a paz erguida à categoria de direito positivo. Ontem, um conceito filosófico, hoje, um conceito jurídico. E tanto mais jurídico, quanto maior a evidência principiológica de sua acolhida nas Constituições. A paz, sobre ser direito fundamental de quinta geração, é, como disse Frei Heitor Pinto, há mais de 3 séculos, em sua obra Imagem da Vida Cristã, abre aspas, uma cisterna de todas as virtudes e, faltando ela, faltam todas. Fecha aspas. Isto, a meu ver, em contraste com a guerra, que a mim me parece a confluência de todos os ódios e o estuário de todas as discórdias. Ou no dizer do clássico dos clássicos de Portugal, Bernardes, abre aspas, assim como a justiça se abraça com a paz, assim se abraça a discórdia com a injustiça. Fecha aspas. Portanto, de uma parte, a virtude e a paz, doutra, a guerra e a injustiça. Acima, 2 bens, abaixo, 2 flagelos. Dos direitos fundamentais, passamos por derradeiro a ideologia da Constituição. O neopositivismo ideológico nas Constituições é a ideologia enquanto força e instrumento da democracia, a saber, no caso, a democracia do Estado Social. Tal termo, a ideologia, dantes rebaixado de alcance e nível, desterrado da credibilidade conceitual, se fizera símbolo, resumo e epígrafe de uma perversão política e social. Restaurar, portanto, na cena constitucional, a ideologia de pressupostos democráticos é alentar o espírito da nação, é combater a erupção e o fogo da crise constituinte, é afugentar-lhe os fantasmas que rondam, circulam e atemorizam a cidadania. O doloroso e deprimente espetáculo de corrupção que de último assalta o país e contamina órgãos da soberania, já suscita a reação benfazeja do elemento cívico da nação e da sociedade, que dirá não às constituintes exclusivas, não ao golpe de Estado, não à ditadura dissimulada, não aos inimigos. Obrigado. Não, enfim, àqueles que conspirarem contra 20 anos de estabilidade constitucional, por quererem, mais uma vez, arremessar o país ao abismo da crise constituinte. E quando digo crise constituinte, digo a crise da Constituição, não é a crise na Constituição. E crise da Constituição é aquela que poderá arremessar a Constituição fora das fronteiras da legalidade democrática. E é, por sem dúvida, aquela que cerra as portas ao Colégio da Soberania e decreta a ditadura, o advento da ditadura com o fim das garantias institucionais. Referi, de passagem, o risco das constituintes exclusivas. Com efeito, não é legítimo, se respeitamos a Constituição. Com efeito, tudo é legítimo se respeitamos a Constituição. Repito, com efeito, tudo é legítimo se respeitamos a Constituição. Mas tudo será fatal se quebrantarmos o parágrafo 4º do artigo 60 e introduzirmos a emenda de flexibilização da lei maior.
Tal emenda, funesta ao sistema e às instituições, destruirá a República, a Federação e o Estado de Direito. Seria unicamente questão de tempo, na voragem das sucessões presidenciais, a queda da segurança jurídica e a perda da proteção aos direitos fundamentais. Repulsada essa alteração constitucional, o que vislumbraremos na esfera prospectiva é o Brasil do Estado Social, da educação, da saúde, do trabalho para todos, o Brasil da isonomia, livre do opróbrio de 50 milhões de analfabetos e dos horrores estatísticos da miséria, o Brasil das classes sociais reconciliadas, da justiça social mensageira da paz que há de florescer e reinar nos campos e nas cidades. Esse Brasil da nossa visão contemporânea, iluminista e patriótica, é perpassado de otimismo e há de chegar. E com ele, e só com ele, o século XXI, em verdade, começará para esta nação. O país do porvir reside jurídica e democraticamente no parágrafo único do artigo 1º da Constituição da República. Ali se ergue a nação dos Andradas, sobre o cimento principiológico e constitucional de uma democracia participativa na limpidez de suas nascentes. Aliás, já se pressagia o começo de sua institucionalização com o emprego dos mecanismos plebiscitários do artigo 14, a saber, plebiscito, referendo e iniciativa popular. O Brasil, da Carta de 1988, legislou com grandeza inédita em seus anais republicanos duas cidadanias, a cidadania política e a cidadania social, ambas demandando ao Estado sair dos domínios formais do passado e rasgar com os direitos fundamentais das 5 dimensões os horizontes sociais no porvir, a fim de que se possa fundar e universalizar, em tempos não remotos, a democracia dos governantes justos, dos homens livres, dos administradores probos e dos poderes limitados, sem os quais é ficção o Estado de Direito. Se formos fiéis a esse programa, a corrupção dos altos poderes não terá capacidade de abrogar os direitos e as regras sociais que vão do artigo 6º ao artigo 11, muito menos o parágrafo único do artigo 1º da Constituição, de que já fizemos menção e que consagrou o princípio da soberania popular. A ideologia do Estado Social está, portanto, no coração do povo. A Carta de 1988, a saber, a Constituição Cidadã de Ulisses Guimarães, professando a democracia participativa e a força normativa dos princípios, fará irrevogável, na fidelidade desta nação, o constitucionalismo das 5 gerações de direitos fundamentais. Minhas senhoras, meus senhores, muito obrigado.